Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 22 de março, um ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje é sexta-feira, Edilamara sextou com chuva, aliás, um dia que deu uma esfriadinha depois de um bom tempo de calor. Eu tô aqui comigo com a Edilamara Moraes aqui, que é conselheira tutelar em Jacareí, que vai explicar um pouquinho para a gente de como funciona o Conselho Tutelar. Bom dia. Bom dia. Edilamara, a gente fala muito sobre Conselho Tutelar aqui na Câmara Municipal e eu quero que você possa explicar para o nosso espectador quantas pessoas são, para que serve, quanto tempo de gestão e as principais necessidades do Conselho Tutelar. Bom dia. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, o artigo 131 do ECA vai estabelecer, é um órgão autônomo, não jurisdicional, né, encarregado pela população, né, a gente é escolhido, é um processo seletivo, para zelar pelo cumprimento do direito das crianças e do adolescente. Então, ele é composto por 5 conselheiros que formam um colegiado. E esse colegiado é que delibera medidas de proteção, ações e movimenta toda a rede de proteção para essa ação de proteção da criança e do adolescente, para zelar pelo cumprimento. São 4 anos de gestão. É um mandato de 4 anos. Quando terminar esse mandato, o processo recomeça. Né, a gente pode concorrer, né, a legislação mudou em 2016, então a recondução pode acontecer desde que passe por todo o processo que é previsto na legislação. Certo. Quem são os conselheiros e a função de cada um? Então, atualmente estamos conselheiros Wagner, Paula, Benedito, que já vem do mandato anterior. Eu entrei, eu já tive em mandato passado, mas no anterior eu não estava atuando. E a Isabel. E nós 5 temos a atribuição específica que está previsto no artigo 136 do ECA, é um rol taxativo. O que está deliberado lá nos compete fazer e a gente... Dentro da legislação, inclusive constitucional, o artigo 37 da Constituição Federal fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Então, o que está estabelecido no artigo 136 é a nossa atribuição. E é importante frisar e falar muito sobre isso porque existem muitas distorções quanto à nossa atribuição. Então, esses equívocos acaba induzindo, busca desvirtuar o que é atribuição, o que gera um prejuízo para a criança e o adolescente. Né? Atuar em disfunção, além de ser crime, né? Prejudica e a gente deixa de fazer o que especificamente é para ser feito, né? Conforme a legislação. Você tem exemplos desses equívocos? Sim. Por exemplo, cada serviço tem a sua atuação específica. Por exemplo, crianças que ficam vendendo no trânsito ou praticando mendicância, né? As pessoas entendem onde que está o conselho que não vê isso. O Conselho Tutelar não é um órgão técnico. Eu posso até ter uma formação como assistente social, como psicóloga, mas ali eu não estou nessa atribuição. Então, por exemplo, nessas situações tais, existe a resolução 109 do CNAS, que é da assistência social, que estabelece o serviço de abordagem social. Nesses casos, o assistente social que vai fazer a abordagem, compreender a situação, e conforme for identificando violações, nos encaminhar para aplicar alguma medida de proteção. Né? Aí essas medidas de proteção estão previstas no artigo 101 do ECA, né, que são direcionadas à criança e ao adolescente, e o artigo 129 direcionado aos pais. Então são vários artigos, é até chato ficar abordando, mas eu não tenho como falar do ECA sem apontar os artigos. O 98, por exemplo, lá estabelece as situações de violação que identifica
Primeiro, o Estado, através da ação ou omissão, políticas públicas que faltam, por exemplo, é uma violação. Os pais, por ação, omissão ou excesso do poder de família, ou o próprio adolescente se colocando em situação de risco. E aí volta para o 105, que envolve a criança envolvida em algum ato infracional. Aí quem aplica a medida é o Conselho Tutelar. Edilomar, então assim, porque para nós que somos leigos, tudo que envolve criança, a gente acha que é conselho tutelar. Ah, envolveu violência com criança, é conselho tutelar. É criança na mendicância, é conselho tutelar. Criança que foi abandonada, conselho tutelar. Realmente, assim, né, é difícil para a gente entender, não, agora é o caso do Família Segura, né, agora é o caso de polícia, agora é o caso de Secretaria, né, de Assistência Social. Em poucas palavras, assim, como que a gente pode entender qual é a função do conselho tutelar? Então, até ilustrando isso, eu costumo falar que se está pegando fogo numa casa, porque tem criança, vai acionar o conselho? Não. O bombeiro que é o serviço técnico responsável por isso. Então, cada serviço na sua atribuição técnica é que vai ter a competência para aquela atuação. E, diante dessa situação, o Conselho Tutelar, ele zela pelo cumprimento do direito. Por exemplo, o adolescente envolvido em ato infracional. Existe previsão no ECA que trata especificamente dessas situações. Então, nessas situações, a segurança pública que vai atuar, né? E no momento da delegacia, se o adolescente está lá, deve ser acionado os pais. Os pais é que são responsáveis pelos seus filhos. O Conselho Tutelar, ele tem uma atuação de medida de proteção conforme o caso, mas o adolescente envolvido em ato infracional, ele vai sofrer uma medida socioeducativa. Então, é judiciário, a vara da infância e juventude, ele vai ter direito a uma defesa técnica de um advogado ou defensor público, né? E na defesa dele, conforme a acusação que o Ministério Público fizer, pode aplicar medidas de advertência, remissão, liberdade assistida, ele restituir algum dano que ele causou e, nos casos extremos, a própria internação na Fundação Casa. Então, nessas ações, cada serviço com a sua atribuição técnica, cada qual tem a sua especificidade e todos em conjunto precisam trabalhar para poder restabelecer algum direito eventualmente violado, sendo ou o próprio adolescente agente, ou o Estado, ou os pais, ou responsáveis. Eu vou voltar para conversar com a Edilomar daqui a pouquinho, porque vamos mudar um pouquinho de assunto para falar sobre terrenos e casas abandonadas aqui em Jacareí. Eles representam um problema para a administração municipal. Estes espaços não apenas contribuem para a proliferação da dengue, mas também impactam de maneira negativa a arrecadação de impostos municipais, proporcionando ainda uma desvalorização imobiliária na região. Confira detalhes na reportagem. Os terrenos e casas abandonados são um símbolo da degradação urbana. Estes espaços não apenas contribuem para a proliferação da dengue, mas também impactam de maneira negativa a arrecadação de impostos municipais. Eu tenho cobrado muito ações preventivas por parte da administração municipal, mas infelizmente a atual gestão é muito lenta e acaba tendo que reagir e não agir, trabalhando de forma ordenada e sincronizada. Então, esses terrenos de propriedade particular, a gente tem um caminho legal. Nós temos a Procuradoria Fiscal, que pode sim identificar aqueles proprietários que não estão pagando e acionar na justiça. Se for o caso, como interfere na saúde pública, aí é uma questão de interesse público maior. Aí a prefeitura tem que sim adentrar nesse imóvel, tem que pegar esse imóvel para a propriedade do município se tiver uma dívida exorbitante. E o município não está bem na questão fiscal. E por isso que a gente tem que buscar alternativas até mesmo para incrementar a receita. Além disso, profissionais do mercado imobiliário apontam que a presença de imóveis abandonados em uma região pode levar à desvalorização das propriedades vizinhas. Isto ocorre
devido à cautela dos compradores que não querem investir em áreas que não demonstram perspectivas de desenvolvimento e valorização futura. Isso influencia, infelizmente, de maneira muito negativa, impactando no valor do imóvel, né? Impactando no valor mesmo do metro quadrado daquela região. Então, isso não é bom, né? Tanto para o comprador quanto para o vendedor, né? É a sensação mesmo de abandono, né? Então, além de ter uma região ali que não é agradável, bonita, né? Então, ela perde a questão de valorização e também isso com certeza influencia até na questão de segurança, né? De violência, de criminalidade. Então, isso impacta negativamente e aí, com certeza, os compradores vão optar por outros bairros, por outras regiões que estão mais revitalizadas, bonitas, enfim, com uma infraestrutura melhor. E a questão da segurança pública apontada pelo Flávio também preocupa o vereador Hernani. Isso também impacta na questão da criminalidade, porque são imóveis que não têm uma fiscalização, são imóveis que não têm uma segurança por parte do proprietário, que já abandonou mesmo esse imóvel, e aí os meliantes, eles enxergam essa oportunidade. E tem também os usuários de droga. Então, a gente tem que ter uma ação compartilhada, tanto da Secretaria de Segurança, junto com as demais autoridades policiais, mas também a Secretaria de Assistência Social. Mas o que fazer para reduzir a presença desses espaços abandonados? Para o especialista imobiliário Flávio, além da intensificação da fiscalização, a resposta está em esforços colaborativos entre o setor público, empresas privadas e a própria comunidade. Eu acho que todos os setores, a gente tem um exemplo muito legal na década de 70, onde aconteceu isso em Nova York, e tem um projeto chamado Cidade Pintada, em que eles uniram o setor público, privado, o setor artístico da cidade e fizeram um movimento grande. E isso trouxe não só valorização, como melhoria nas questões de segurança pública e tudo mais. Então, acho que a nossa cidade precisa urgentemente, em diversos bairros e também no centro da cidade, onde a gente percebe ali uma alta quantidade de imóveis, infelizmente, nesse estado. Para denunciar um terreno ou casa abandonado, basta ligar no Atende Bem através do número 0800 16 30 10 ou abrir um protocolo digital no serviço 08000 online, que está disponível no site da Prefeitura. Isso aí, eu continuo aqui com a Edilamara Moraes, conselheira do Conselho Tutelar de Jacareí. Edilamara, você estava me falando que então a função do Conselho é assegurar os direitos da criança baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora para nós não seja tão fácil, de repente, diferenciar quando que eu vou procurar, né, a assistência social ou a polícia, né, ou seja lá qual for o meio, nós podemos, de qualquer maneira, ir para o Conselho Tutelar e vocês vão direcionar a população para qual órgão procurar. Sim, o Conselho Tutelar, ele, conforme eu disse, ele zela pelo cumprimento do direito. Então, quem é responsável diretamente pelo direito vai ser a família, né? Primeiramente a família. O artigo 4º estabelece família, comunidade, sociedade, comunidade e o poder público. A partir do momento que algum desses citados não cumpre um direito, né, ou seja, o direito apresenta-se violado, o Conselho Tutelar intervém no sentido do restabelecimento desse direito. Então, crianças que sofrem, por exemplo, violência doméstica, física ou psicológicas, sendo os pais os violadores, a gente vai aplicar medidas de proteção, conforme eu disse, né, os artigos já vão estabelecer, o artigo 101 e 129 para os pais, com a medida específica. O serviço social é um órgão para que a gente tenha uma relação muito constante, muito direta, porque ele tem programas para poder trabalhar as famílias nessa cultura. Às vezes tem uma cultura de castigos físicos, recebeu dos avós, né, que repassa para os filhos. E dentro dessa cultura que é equivocada, é trabalhado outras maneiras dela lidar na educação dos filhos, que os pais não entendem. Um tapinha, uma palmadinha não tem problema? Tem problema. A gente não sabe o limite da pessoa no momento que ela está na cabeça dela fazendo uma correção do filho de algo que ele fez equivocado.
o adolescente, a criança, ele está em formação, ele está em desenvolvimento, ele precisa dos pais para poder orientar e auxiliar nessa formação deles. O castigo físico aparenta ser uma resposta rápida, mas que não tem um resultado positivo. Parar para conversar, explicar para o filho o que aconteceu leva tempo. Então, é um trabalho que precisa acontecer para essas famílias entenderem que existem meios de educar que não se valha de castigos físicos ou psicológicos. E aí o serviço não esgota em si. Tem situações de famílias que envolvem vários direitos violados na saúde, na educação, né, na própria família. E aí cada qual, dependendo da situação, a gente vai trabalhar em rede de proteção, chamar todos os serviços e juntos buscar uma solução para poder sanar aquele direito violado. Às vezes uma mãe, por exemplo, que comete alguma negligência, pode ser uma mãe solo que ela não tem com quem deixar os filhos para sair para trabalhar. Se não tem com quem deixar é porque ela não conseguiu creche, por exemplo. E ela precisa trabalhar para prover a família, ela é mãe solo. Muitas vezes os pais, né, não auxiliam e ela, sem ter opção, aí o Estado violando, porque não disponibilizou a creche, que é um direito da criança, não da mãe. Se a mãe está trabalhando ou não, é indiferente. Ele estabelece critérios, né, porque a demanda, às vezes, não contempla toda a população. Mas é um direito da criança, seja a mãe trabalhando ou não. E aí ela acaba cometendo essa negligência de deixar o filho só, a criança fica exposta aos perigos porque ela não tem como se proteger sozinha, dependendo da idade da criança, ou filhos maiores cuidando dos irmãos menores, que aí acaba não frequentando a escola, mais um direito violado, mas partiu da situação de não ter a vaga em creche e a mãe ter deixado naquela condição. Então vai somando os direitos violados para poder o Conselho intervir e articular com as políticas públicas para cessar essa violação que, no caso da creche, é o município que é o órgão violador. Ou uma criança que precisa de uma consulta que está muito demorada e o caso está evoluindo. Também é uma intervenção do Conselho Tutelar para fazer o cumprimento. A gente requisita da saúde resposta por que da demora. A gente é não jurisdicional. Então, apesar da nossa intervenção administrativa, tem casos que vai fugir da nossa alçada, da nossa competência, porque vai ter que intervir com uma medida judicial mesmo. Vai ter que buscar a Defensoria Pública ou, né, um advogado para poder judicialmente obter uma determinação judicial para poder ou conseguir aquele tratamento que não está sendo disponibilizado ou então a vaga em creche, por exemplo, que é necessária para a família. Eu estou imaginando que vocês devem ter muito trabalho lá no Conselho Tutelar e eu volto a falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a Prefeitura de Jacareí, por meio da Vigilância de Zoonoses, irá realizar a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos neste sábado. A vacina antirrábica será aplicada de graça, sem necessidade de agendamento. A imunização dos animais será feita por meio de distribuição de senhas a partir das 9 horas. Os moradores de Jacareí podem levar seus pets das 9 ao meio-dia na Avenida Japão, número 333, no bairro Jardim Siesta. E olha só, Jacareí tem um serviço único de hemodiálise infantil que atende a toda a região metropolitana do Vale. A nefropediatria fica no Hospital São Francisco de Assis. Conheça um pouco do serviço e das histórias de vida que passam por ali. O mês de março é conhecido como o mês das mulheres, o mês da mudança de estação, do verão para o outono, mas é também o mês do Março Vermelho, que trata sobre a conscientização da saúde dos rins. Em pouquíssimas palavras, os rins são responsáveis por manter o equilíbrio da água no corpo, eliminando impurezas, diminuindo assim a chance de pressão alta e inchaços. É comum pensarmos que problemas nos rins atingem somente adultos,
Mas olhe só a idade destes pacientes. Com 7 meses, mais ou menos, de gestação, eu descobri que ela tinha essa doença renal, né, os rins policísticos. Bom, o Arthur já nasceu renal crônico, né? Ele nasceu de 34 semanas, ficou na UTI, ficou internado. Só que nós tivemos o diagnóstico dele mesmo com 1 ano só. E aí, com 18 semanas, a gente descobriu, eu fui passando com vários especialistas, então eu já sabia que ele ia ter algum problema renal. E desde sempre que eu sabia que ele ia ter problema renal, era sempre falando, pode ser que o dia que você venha, infelizmente, você perca ele, não tem assim jeito. Eu até fico um pouco emocionada de falar, porque é muita coisa que aconteceu. Para socorrer famílias que têm crianças com problemas renais, o Hospital São Francisco de Assis implantou a nefropediatria, uma ala exclusiva para esses pequeninos que desde o ventre já são guerreiros. O local é referência em toda a região quando se fala de hemodiálise infantil. A importância é inegável, né? Nós temos crianças aqui pela região que precisam se deslocar até São Paulo, até Campinas, até outros centros maiores de referência para ter esse serviço. Sendo que elas moram, né, aqui na região e existe uma equipe disponível para fazer esse trabalho. Então, acho que é muito importante assim, a nefrologia pediátrica e um salão de hemodiálise pediátrico. Aí ela nasceu prematura, ficou muito tempo nos hospitais, né? Começou a fazer a diálise peritoneal, que é uma terapia diferente da que ela faz agora, que é a hemodiálise. Então, ela teve várias infecções nesse longo, né? A transição das duas terapias. Hoje ela está lidando muito bem com a hemodiálise, né? Então, assim, é uma rotina completamente diferente para mim e para ela, né? Eu não consigo trabalhar tanto mais como antes. Leva um pouco mais de atenção nas coisinhas dela, alimentação, brincadeiras, né? Foi várias cirurgias, porque não dava certo, o catéter não funcionava direito, ele ia para o centro cirúrgico, voltava, até que a gente conseguiu o catéter que ele usa hoje, que assim, foi muito difícil conseguir, era um risco grande a cirurgia, mas aí desde então que ele veio para cá, ele está muito bem, ele assim, a rotina dele é ótima, ele dorme aqui, ele não fica enjoadinho, ele consegue ter uma vida normal e a gente teve uma qualidade de vida assim absurda depois que ele veio, porque a gente mora em Caçapava, eu e meu marido, a gente tem que se desdobrar em 1000 para trazer ele aqui, para poder conseguir o tratamento, mas ele tá ótimo e cada vez evoluindo mais. Eu acho que é o mais gratificante de tudo, do que a gente já passou com ele. O caso do Arthur é diferente. Hoje, ele não precisa mais da hemodiálise, pois recebeu um rim. O transplante foi realizado em São Paulo, mas toda a assistência que recebeu antes e depois do procedimento veio da nefropediatria. Nós tivemos o suporte, né? Principalmente da equipe lá, da hemodiálise, da diálise, tudo que eu precisava. As meninas me ajudavam muito, muito, muito. Elas estavam sempre ali me mandando mensagem. Como que tá o Arthur? Ele tá bem? Quando ele ficava internado, elas desciam. Porque geralmente ele ficava internado na UTI para ter um cuidado maior, né? Elas desciam lá, ficavam observando ele. A equipe da UTI também sempre dando o atendimento perfeito pra gente. Graças a Deus a gente tem uma equipe maravilhosa do nosso lado. A nossa equipe, a estrutura toda, a gente tem um suporte muito grande interno da as nossas nefropediatras, a nossa equipe toda é bastante acostumada com esse tipo de tratamento. A estrutura do hospital, e se a gente tiver alguma urgência, a gente tem uma pediatria enorme aqui, que temos UTI neonatal, é muito seguro fazer nefropediatria quando a gente tem todo tipo de suporte necessário por trás. A gente espera que o paciente esteja sempre bem. Eles vêm de casa, voltam para casa. Mas, eventualmente, se alguma urgência ocorre, a gente tem como absorver eles no UTI, a gente tem a pediatria geral para acompanhar, isso é tudo. Sim, a saúde dos rins deve ter toda a nossa atenção e o tratamento para adultos e crianças é viável em Jacareí. Dá para perceber a melhora na qualidade de vida só de ver o rostinho destes pacientes.
Depois que foi para hemodiálise, assim, foi uma virada de chave, foi tudo para melhor, porque a gente também veio de uma longa caminhada dentro de uma UTI. Ele foi sair da UTI já vai fazer 6 meses, porque ele praticamente ficou dentro de uma UTI, a nossa vida era uma UTI, era muito difícil. Aí depois, quando ele foi para hemodiálise, ele teve a oportunidade de ir para casa, conhecer a família, porque desde então ele não conhecia quase ninguém da família, era eu e meu marido só que ficava na jornada com ele. Isso aí, Lamara. Em questões de saúde, como que o Conselho Tutelar pode atuar? Então, é essa atuação também que as famílias são as primeiras a buscar o direito dos filhos. Mas se esses direitos elas estão tendo dificuldades também, elas podem buscar e devem buscar o Conselho Tutelar, porque a gente identifica que existe uma violação ali e aparentemente seria o Estado, para poder intervir, requisitar da saúde informações e requisitar o cumprimento daquela necessidade que a criança está precisando. Porque criança é prioridade. Tem a legislação que o próprio ECA prevê essa questão, né, da prioridade absoluta e dentro dessas condições a gente intervém para poder auxiliar a família. É o que eu falei, a nossa atuação administrativa. Muitas vezes o administrativo não vai bastar, né? Vai ter necessidade de recorrer ao judiciário, a gente também encaminha para o Ministério Público as situações, e o Ministério Público também é um órgão que vai startar ações, né, e buscar pelo judiciário, ou quando existe muitas incidências de violação na área da saúde, o Ministério Público vai intervir também, que é a atuação dele. Mas individualmente cada pessoa vai buscar com base no que já existe, né, que o Conselho interveio. Mas administrativamente não foi possível, vai ter que procurar advogado ou a Defensoria Pública para o juiz determinar, conforme as provas produzirem, o cumprimento daquele direito da criança. Ok, parabéns aí para o pessoal do Hospital São Francisco, que faz um trabalho incrível na nefropediatria. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai saber mais informações sobre o show Mulheres. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabe o que é microchipagem? Bom, aí vai a resposta. A microchipagem é um procedimento seguro, no qual um microchip contendo uma série de números é implantado na pele do animal, de forma rápida e sem oferecer danos à saúde. A implantação do chip permite a identificação do cadastro deste animal e a vinculação ao CPF do seu tutor. O procedimento auxilia o controle dos animais de estimação, facilitando localizá-los em caso de perda. Se você deseja microchipar o seu cão ou gato, saiba que este trabalho é realizado pela Prefeitura de Jacareí de forma gratuita. Entre em contato com a Diretoria de Proteção Animal por meio do número 39559000, se preferir o WhatsApp 991565949 ou compareça à Avenida Getúlio Vargas, número 530, Jardim Califórnia. A microchipagem é um ato responsável que demonstra carinho com seus animais domésticos. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.
A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Já estamos de volta e começamos conferindo os trabalhos realizados na 7ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho do Esporte, do PSD, comentou o projeto de lei do vereador Dude, que declarou de utilidade pública a Associação Paradesportiva e Educacional de Jacareí. Segundo ele, uma propositura relevante. Confira. E fico mais contente ainda de saber que alguns atletas de Jacareí que estavam em São José, retornaram para Jacareí. Então, isso aí é muito importante, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. Que sempre falam assim, os atletas de Jacareí estão indo embora para São José. Isso está sendo resgatado novamente, estão voltando para Jacareí. Isso é uma importância gigantesca para nós aqui. Saibam que vocês podem contar com esses vereadores, com a minha pessoa. Aí, com essa utilidade pública agora, vocês vão poder angariar recursos federais, estaduais, municipais, através até mesmo das emendas dos vereadores. Tá? Que nem eu mesmo, esse ano, destinei uma emenda para vocês, tá? Que a gente vai trabalhar ela, depois que virar utilidade pública, vocês vão poder receber para ajudar no trabalho. Então, Dude, parabéns, tá? Isso aí, a PEJAC recebeu aí o título de utilidade pública anteontem na 7ª sessão ordinária. E seguimos com o vereador Paulinho, que se manifestou acerca da propositura que alterou algumas referências de cargos da administração direta e indireta de Jacareí. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis. Veja. Estou aqui nessa casa no meu 3º mandato, acompanho há muito tempo a luta, em especial da Guarda Civil. A gente tem sido procurado por vários guardas municipais e fomos felizes, né, em conversar com o prefeito, não só a minha pessoa, como demais vereadores. E a gente sabe da luta tão grande que é de vocês. O Valmir comentou aqui, eu estava aqui nessa casa quando vocês ficaram 120 dias parados. O Valmir acompanhou mais de perto ainda, o Valmir estava lá junto com vocês. E nós aqui numa luta gigantesca com o atual gestor daquela época, para que resolvesse o problema de vocês. Vocês têm pessoas que lutaram tanto por vocês, que hoje já não estão mais conosco, que já faleceu, mas estava naquela luta lá. Então, é uma luta já gigantesca de muitos anos e o reconhecimento veio. Como a Sônia falou, vocês merecem muito mais pelo trabalho que vocês exercem. Sabemos da luta, da dificuldade.
Pois é, o pessoal aí da Guarda Civil teve a sua mudança de referência aprovada também na última sessão ordinária. E mais sobre as sessões ordinárias, os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E jogando fora de casa, o Jacareí Rugby venceu o Pinda Rugby em compromisso pela Copa Caipira. Confira detalhes na partida. Na tarde de sábado, dia 16 de março, Jacareí Rugby e Pinda Rugby duelaram pela segunda rodada da Copa Caipira. Sob forte calor, as equipes fizeram um jogo equilibrado, exigindo um pouco a mais dos jogadores dos dois lados. Ainda assim, tivemos uma primeira etapa movimentada, que acabou com o Jacareí à frente por 19-10. Na volta do intervalo, o Jacareí trocou diversos jogadores, promovendo a estreia de 10 atletas. E as mudanças deram resultado. Com fôlego renovado, os jacarés dominaram a partida, aplicaram trás e venceram o jogo por 45-13. Viemos até Pinda jogar pela segunda rodada da Copa Caipira. Ganhamos por placar de 45-13. O jogo começou um jogo truncado, a equipe deles bem postada, mas conseguimos implementar o que foi treinado nos treinamentos e conseguimos sair com a vitória. Acho que foi um passo importante. Nossos próximos compromissos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. No mês que vem vamos enfrentar a equipe do Ilhabela e a equipe de São José para definir o campeonato. Com a vitória, os jacarés assumiram a liderança da Copa Caipira com 9 pontos em 2 jogos. As próximas partidas do Jacareí Rugby serão contra Ilhabela no dia 6 de abril, fora de casa, e contra o São José, em casa, no dia 20 do próximo mês. E eu continuo aqui com a Edilamara Moraes, que é conselheira do Conselho Tutelar aqui de Jacareí. Edilamara, é muito serviço, fala a verdade, uma população de 230 mil habitantes. Sim, e inclusive pela demanda ser muito grande e Jacareí ainda ter um conselheiro, um conselho tutelar só, aumenta a dificuldade do trabalho da gente. Porque, por exemplo, tem situações que a gente leva um dia inteiro tratando uma situação. É tanto direito violado, né, e requer a participação de toda a rede de proteção. Numa reunião, às vezes, leva 2, 3 horas para tratar, para cada um contribuir. Às vezes está saúde, está educação, está social, né, cada órgão representado, a gente buscando solução para tentar acessar, né, aquele direito que está violado, que as outras coisas vão ficando para trás e a gente não vai dando conta. Não tem como você iniciar um trabalho, parar no meio dele para poder pegar outras denúncias que vão chegando diariamente. Chega denúncia, são muitas denúncias, né, de todo tipo de violação sexual, violação física, psicológica, negligência. E por conta dessa demanda exacerbada e não haver o segundo conselho, compromete a excelência do trabalho e acaba violando o próprio direito da criança e adolescente. Então, precisa já de muito tempo verificar para a implantação do segundo conselho tutelar de Jacareí, para que assim a gente consiga fazer o que estabelece que é importante, que o Conselho Tutelar está na política pública de programas voltados no orçamento público, né? A gente não consegue estar nesses momentos para poder direcionar onde é a política pública que está mais carente, para poder direcionar o orçamento do município, né? Edilamara, faz anos que eu ouço essa reivindicação de vocês, que precisa de um segundo conselho tutelar. Afinal de contas, quem define e decide isso é a própria prefeitura através do orçamento. Tem que deixar já preparado, então, a lei orçamentária anual, uma dedicação para um segundo conselho tutelar. Sim. E existe movimentação há muito tempo. A gente clamando por esse segundo conselho, mas que vai ficando para depois, a população aumentou, manteve um conselho, por exemplo, Jacareí, um conselho, Santa Branca, um conselho. Olha que desproporção da demanda que eles têm lá em relação a nós. Eu citei Santa Branca como sendo um município menor, mas por conta disso, a gente não consegue
oferecer o trabalho contemplando mais famílias, mais direitos violados para buscar o restabelecimento. Então, o executivo é o responsável pela implantação desse segundo conselho, sempre souberam da necessidade, a resolução do CONANDA estabelece, acima de 100 mil habitantes, existir o segundo conselho, então há muito tempo a gente está defasado desse conselho e há muito tempo o direito está violado. Compromete muito. E o conselho é um órgão que funciona todos os dias da semana, né, sábado, domingo, feriado, em escala de plantão, e o que sobrecarrega bastante a nossa atuação, mas que se outros serviços que são necessários também existir, que é a política pública que muitas vezes falta, né, a gente não está lá para poder cobrar, né, a gente precisa cobrar, a gente fica o tempo inteiro apagando incêndio, o tempo todo, espantando pombo, porque o que a gente precisa efetivamente fazer acaba comprometido pela falta desse segundo conselho, né? Certo. E olha só, mudando de assunto e mudando de tempo, também vocês viram que o clima mudou de ontem para hoje, né? Tendo em vista as informações preliminares divulgadas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, a Defesa Civil de Jacareí comunica que está monitorando os satélites em tempo real e que toda a equipe está atuando em atenção para que o efetivo permaneça totalmente disponível caso necessário, e faz alerta sobre a previsão de chuvas intensas entre hoje e amanhã. Em casos de situação de risco, os munícipes devem acionar o número de telefone 199 para que a Defesa Civil possa entrar em ação, então repetindo 199. E no dia 28 de março, o Show Mulheres retorna em sua edição de 2024, marcando 2 décadas de história e celebrando o talento de Jacareí. Saiba mais sobre como garantir seu ingresso e participar dessa festa de empoderamento feminino. 28 de março é hora de celebrar 2 décadas de talento, música e empoderamento feminino. O Show Mulheres 2024 está de volta para mais uma edição, marcando 20 anos de história na cidade. O Show Mulheres, ele sempre teve o intuito de chamar a atenção para a violência que as mulheres sofrem, a violência doméstica, lutar contra a violência doméstica. Enfatizar que a gente tem um recurso para denúncias, que é o 180, que as mulheres podem ligar, e que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não é verdade. Se você vê alguma coisa, você tem que ajudar a denunciar e tem que proteger essa mulher. Em parceria com a Fundação Cultural, o evento contará com 20 cantoras de Jacareí e região, prontas para brilhar no palco da Sala Ariano Suassuna. E esse ano conta com 2 sessões. A gente pensou assim, não, a gente quer que todos tenham oportunidade de assistir com conforto, sabendo que vai ter seu lugar aqui para assistir. E também tem um lado solidário, a gente pensa nisso também. Quanto mais gente vier, mais gente a gente consegue ajudar, né? O Show Mulheres vem sempre com um propósito social. Os ingressos serão trocados mediante a doação de 1 pacote de absorvente por ingresso. O Show Mulheres sempre foi com essa característica de não ser cobrado ingresso. O ingresso sempre foi solidário. E para garantir seu lugar nesse espetáculo emocionante, os ingressos podem ser retirados no Fundo de Solidariedade, na Praça dos Três Poderes, número 73, no centro de Jacareí, nos dias 25, 26 e 27 de março, das 9 às 14 horas, com a possibilidade de adquirir até 2 ingressos por pessoa. E os ingressos remanescentes serão disponibilizados na bilheteria do teatro 1 hora antes de cada sessão, no dia 28 de março. É o maior número de cantoras que a gente teve num espetáculo Show Mulheres. Então vai ser tudo assim maior. São 20 cantoras, 2 sessões. E a gente está muito feliz de poder proporcionar isso para as pessoas. E a gente gostaria muito que todos viessem com a gente nesse projeto. Uma certa magia, uma
uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Isso aí, Jacareí, sempre musical essa semana. Hoje, aliás, tem ópera, tem aí Maria Callas na Sala Ariano Suassuna. Quinta-feira que vem, então, tem o show Mulheres. Edilamara, muita mulher aqui, né? Estamos falando das mulheres. Sim. E encerrando agora, então, o nosso programa, eu quero convidar você para dar o seu recado final. Você pode olhar para aquela câmera ali. Sim. Eu quero agradecer a oportunidade pelo convite, né? E de vir aqui falar sobre criança e adolescente e o que é a atuação do Conselho Tutelar. Tem muito assunto, não se esgota, é um tema bastante amplo, importante tratar vários aspectos. A gente, em nome do colegiado, eu me coloco à disposição, assim como outros conselheiros também, de vir falar e especialmente conclamar do poder público, do executivo, o olhar, a prioridade do direito dessa criança e adolescente, do município, e com a implantação do segundo conselho, para que a gente consiga realizar o trabalho com excelência, né, e também não ser o Estado, através do município, o violador do direito, como está acontecendo hoje. Existe a necessidade do segundo conselho tutelar. Quem precisar acionar o conselho tutelar, como é que faz? A via é através da Guarda Civil, pelo 153. Eles têm o nosso contato. Todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia. Qualquer necessidade, desconfiança de que existe alguma violação, liga. A desconfiança é o quanto basta, a gente vai notificar a família, vai tratar com a família, identificar se existe ou não, e se existe algum direito violado, aplicar a medida de proteção adequada conforme o caso. Obrigada pela sua presença aqui, Edilamara. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Se você precisar, então, do Conselho Tutelar, o telefone é da GCM 153. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Hoje chove, amanhã chove, então fique aí atento, se prepare, ande prevenido de guarda-chuva, capa de chuva e tudo mais. Se cuide, um ótimo final de semana e eu te vejo semana que vem.